Nós estamos já há algumas semanas tratando do texto de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma série intitulada Nossa Nova Identidade em Cristo. Hoje nós vamos ler o texto do capítulo 1, do verso 15 ao verso 19, a primeira parte apenas do verso 19. Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 19, apenas a primeira parte desse verso. A palavra do Senhor diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele nutria ternos afetos pela igreja de Éfeso. Ele amava a igreja de Éfeso. Nas suas memórias estavam as lembranças dos 3 anos que ele estivera entre eles pregando o evangelho de casa em casa, conforme lemos em Atos capítulo 20. Mas agora, por causa da palavra de Deus e também por causa do testemunho de Jesus, ele estava preso e impedido de estar com aqueles irmãos. E a pergunta que se pode fazer é, diante das lembranças daqueles irmãos, o que Paulo poderia fazer? Só lhe restava orar. E era o que Paulo fazia. Orava, dando graças a Deus pela igreja e também suplicando que as bênçãos do Senhor fossem derramadas sobre a igreja. Paulo, meus irmãos, era um homem de oração. E à semelhança de Paulo, nós também precisamos ser pessoas de oração. Pois a disciplina da oração, ela de fato oxigena uma alma triste e também aflita. Para nós a oração é um meio de graça. Mas infelizmente, esse necessário exercício espiritual é talvez um dos mais negligenciados também por nós cristãos. E sobre isso há pelo menos 2 coisas que eu preciso compartilhar com vocês para refletirmos. Primeiro, poucos cristãos se dedicam à oração. Porque normalmente eles têm tempo para muitas coisas, mas não há espaço para Deus em suas agendas. E segundo, dos poucos que oram, a maioria não sabe pelo que orar. E se envolvem com motivos sem sentido, superficiais. O apóstolo Paulo não sofria desses 2 males. Ele tanto orava, quanto sabia pelo que orar. Ele havia aprendido a partir do testemunho de Cristo, que é um verdadeiro mestre da oração. A atitude de Paulo deveria servir para nós como uma espécie de advertência, pois vivemos num tempo de tanta superficialidade e de um movimento evangélico preocupado apenas em oferecer respostas às questões culturais
como se a nossa tarefa fosse apenas salvar a cultura e não as pessoas, exigindo de nós, irmãos, um caminho de volta, e o mesmo caminho trilhado por aqueles que nos antecederam na fé. Nós não oramos como deveríamos orar, e nós não sabemos orar como nos convém orar. Após o apóstolo Paulo, meus irmãos, expor de uma maneira brilhante os atos salvíficos de Deus, operados em favor do seu povo, e cumprindo também o bom propósito da sua vontade, Paulo passa a expressar a sua gratidão a Deus e sua súplica pelos irmãos. As palavras de Efésios 1, de 3 a 14, não serviam apenas ao conhecimento da verdade do Evangelho. Se os irmãos entendessem aquelas coisas, nada nesta vida iria abalá-los. E nisso estava o consolo de Paulo e também o consolo da igreja. Deus de fato nos tem abençoado com toda bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No texto nós encontramos a gratidão de Paulo nos versos 15 e 16, e a súplica nos versos 17 a 19. Mas a pergunta que nós precisamos também fazer é, uma vez que Deus já havia abençoado aqueles irmãos com toda a bênção espiritual, por que orar por pessoas que já haviam sido abençoadas com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais? Orar por quem já tem tudo? Por que orar por quem já tem tudo? E Paulo diz que ele já tem tudo. Por que orar? Paulo orava, meus irmãos, porque ele sabia dos desafios e dos perigos enfrentados por todos aqueles que professam a fé em Cristo. Para Paulo não bastava terem chegado aonde tinham chegado, eles deveriam avançar mais, eles deveriam conhecer a Deus, eles deveriam conhecer a vontade de Deus. Por isso Paulo não apenas orou, mas também mostrou as coisas pelas quais nós devemos orar. Por um lado, Paulo agradeceu a Deus pela fé no Senhor Jesus e pelo amor por todos os santos. Elementos praticados pelos irmãos da igreja de Éfeso. Por outro lado, Paulo suplicou a Deus que ampliasse o conhecimento de si mesmo àqueles irmãos e esclarecesse a sua vontade àqueles irmãos. Paulo sabia que todas essas coisas eram bênçãos da providência divina à igreja. Bênçãos que impediria a igreja de viver uma vida estagnada ou improdutiva. E Paulo, mediante a sua gratidão e a sua súplica, ensina que Deus, em sua providência, cuida da igreja e dispõe todas as coisas para o bem da igreja. Este é o ensino de Paulo. Deus, em sua providência, cuida da igreja e dispõe todas as coisas para o bem da igreja. E, meus irmãos, usar meios para que a sua tarefa seja cumprida, ou para que a santa e perfeita vontade de Deus seja feita, é obra da providência. E Deus faz isso ordinariamente. É sua vontade cuidar da igreja, prover todas as coisas para a igreja, para o bem da igreja. A igreja, portanto, meus irmãos, jamais esteve entregue à sua própria sorte. Deus sempre a conduziu e ainda a conduz. Não há sobre a face da terra, meus irmãos, uma única igreja verdadeira que não esteja debaixo do cuidado e da benevolência de Deus. Deus realiza todas as coisas para o louvor da sua glória e com isso abençoa a igreja. E essa passagem revela coisas muito necessárias à vida no Evangelho. Ela revela que há coisas preciosas que Deus, mediante Cristo, preparou para nós os que cremos. E com essas coisas em mente, eu quero convidá-los a voltarmos ao texto e considerarmos algumas dessas coisas citadas pelo apóstolo Paulo, ao agradecer e suplicar a Deus em favor da igreja. E permitindo Deus, ao final, quero propor algumas aplicações também.
Em primeiro lugar, meus irmãos, consideremos a gratidão de Paulo. Veja novamente o que dizem os versos 15 e 16. Por essa razão, qual razão? As razões apresentadas dos versos 3 a 14, que falam dos atos salvíficos de Deus. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Irmãos, as nossas memórias não ficam armazenadas apenas em nossas mentes, isto é, nos neurônios espalhados pelo cérebro. Algumas memórias, elas se armazenam no coração. E esse é o caso de toda a gratidão de Paulo. Ser grato é reconhecer que temos o suficiente, apreciando o que já nos foi concedido por Deus. Paulo, como sabemos, estava preso por causa do Evangelho, mas Deus, em sua bondade, fez com que notícias sobre os irmãos efésios chegassem até ele, por meio de um irmão chamado Tíquico, conforme Efésios 6, 21. E essas notícias alegraram o coração de Paulo, encorajaram Paulo. E meus irmãos, é sempre consolador saber que os crentes em Cristo estão firmes na fé. Quando a gente pode reencontrar, ou como no caso do apóstolo Paulo, ouvir falar que pessoas que foram discipuladas, batizadas ao longo do ministério, estão firmes na fé, isso traz um enorme senso de gratidão e de louvor a Deus, pelo cuidado de Deus, pelo favor de Deus. E eu penso que foi exatamente isso, ou exatamente esse sentimento que tomou o coração de Paulo, ao ouvir falar da fé e do amor daqueles irmãos. Aqueles 3 anos passados entre eles, anunciando o Evangelho, tinha valido muito a pena. Mas a pergunta é, pelo que Paulo agradecia especificamente? E Paulo nos dá 2 respostas. Primeiro, pela fé no Senhor Jesus. Veja que o texto diz: não cesso ou não deixo de dar graças por vocês a Deus, por causa da fé ouvida no Senhor Jesus. Meus irmãos, a fé é algo que diz respeito à nossa relação com Deus, e não deve ser dirigida a qualquer outro ser, a não ser aquele que foi designado pelo próprio Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por meio da fé que um crente obtém bom testemunho para com Deus. Fé também é o corpo de verdade que cremos. Então, diante do testemunho dado por aqueles irmãos, Paulo dá graças por suas vidas, pois eles não apenas creram inicialmente no Senhor, mas eles continuavam crendo no Senhor. Eles não possuíam uma fé passageira, eles não possuíam uma fé interesseira sobre o que Deus poderia nos dar, ou lhes dar. E essa é uma realidade dos nossos dias. O que seria de nós se Ele nos tirasse tudo o que temos? Será que nós continuaríamos crendo? Imagine que Deus retirasse de nós tudo o que temos. Será que nós manteríamos a nossa fé? Será que o que nos abatesse fosse algo semelhante ao que abateu a Jó, que perde os filhos, que perde os bens, que perde a dignidade aos olhos dos seus amigos, que adquire uma enfermidade terrível? Deus lhes tira tudo. Mas será que nós continuaríamos crendo? Será que a nossa fé é verdadeira ao ponto de continuar crendo? Paulo ouviu falar da fé daqueles irmãos, e ele dá graças, porque eles possuíam uma fé verdadeira, inabalável.
E onde há fé, há também amor. E Ele dá graça pelo amor a todos os santos. Fé e amor são coisas inseparáveis. A fé contínua em Cristo se torna evidente pelo amor. O amor, portanto, materializa a fé. Por essa razão, o amor não deve ser entendido como algo abstrato, que permite, por exemplo, distinções seletivas do tipo, eu amo quem eu quero amar. Não. O amor das Escrituras não é esse amor. Ele não é um amor seletivo, que nós amamos quem nós queremos amar. O amor das Escrituras é um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta, que jamais acaba. O amor busca o bem da pessoa amada. E no caso dos Efésios, um amor dirigido a todos os santos. A gratidão de Paulo se fundamentava no fato de que eles obedeciam à exigência de amar uns aos outros, feita por nosso Senhor. Capítulo 13 do Evangelho de João. Nosso Senhor está na semana da sua morte. E Ele diz: e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não se pode dizer que crê se não se ama. O amor é a materialidade da fé. Por isso Paulo dá graças. Fé e amor juntos. Porque eu creio em Deus, eu amo. E eu não amo quem eu quero amar. Eu simplesmente amo. Paulo dá graças porque essas virtudes eram encontradas naquela igreja. Aqueles irmãos tinham fé e amor. Mas Paulo não somente agradece, ele também suplica. E os versos 17 a 19 nos falam dessa súplica. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Meus irmãos, toda súplica revela a consciente necessidade que o suplicante tem. Suplicar a Deus significa que o suplicante não precisa apenas das coisas que Deus pode dar, mas do próprio Deus. Por isso Paulo buscou a Deus, sabendo as coisas pelas quais deveria orar, não se perdendo em banalidades, não se perdendo em egoísmos, porque a verdadeira súplica, ela não é interesseira, pois o suplicante não pensa somente em si. Pela súplica rogamos também pelos outros, demonstrando nosso amor a todos os santos. Por isso Paulo orou pelos crentes de Éfeso.
Paulo, meus irmãos, estava ciente de que eles, pela providência de Deus, haviam atingido certo grau de maturidade. Certo grau de maturidade. Mas ele também sabia que em Cristo havia muitos outros tesouros a serem compartilhados com a igreja. Paulo sabia que havia tesouros preciosos, outros tantos tesouros preciosos, que aqueles irmãos precisavam acessar. Eles tinham fé, eles amavam, mas eles não haviam chegado até o ponto que lhes seria permitido chegar, por causa dos belos, grandiosos, preciosos tesouros escondidos em Cristo. Ele sabia que em Cristo havia muitos outros tesouros a serem compartilhados. E esses tesouros não eram e nem são perecíveis. São tesouros de valores eternos. Por isso Paulo não orou por saúde, Paulo não orou por livramento, ele estava preso. Paulo não orou por provisão. Ele orou pelas coisas que realmente importam. O conhecimento de Deus e a sua vontade. Essas são as coisas que realmente importam. Isso não significa que se deva negar a eficácia da oração no que diz respeito à saúde, ou o livramento, ou a provisão. Mas não são essas as coisas que precisam regular as nossas orações. Há coisas muito maiores pelas quais nós devemos orar. E por isso eu disse no início que Paulo não apenas orava, ele sabia pelo que orar. Ele sabia pelo que orar. E ele ora. E pelo que ele ora? Quais as coisas que realmente valem a pena? Meus irmãos, nós recebemos uma triste notícia há instantes atrás. Deus chamou à sua presença o nosso querido irmão Adão. Vamos ser sinceros, há alguma novidade nisso? A morte é para nós uma novidade? Não, não é. Portanto, a nossa questão não é a morte nem a saúde. A nossa questão são as coisas que valem realmente a pena e que têm valores eternos, que são as coisas que levaram o nosso irmão à presença de Cristo e que leva cada um de nós à presença de Cristo. Porque esta vida debaixo do sol é passageira. Então a gente não tem que lidar com essas coisas, a gente precisa lidar com as coisas que realmente valem a pena. E há coisas que realmente valem a pena. E essas coisas não são temporárias, elas são eternas, por causa de Cristo. Nós sofremos além da conta, porque veja, nós sofremos. Nós sofremos. Nós sofremos muito quando perdemos entes queridos. E esses últimos dias tem sido uma balança, né? Principalmente para as minhas emoções. Porque eu tenho que agradecer a Deus por uma criança que está sendo restaurada na saúde e imediatamente visitar um irmão num hospital em estado terminal. E aí eu venho para cá hoje com a alegria das notícias que precisam ser dadas, mas também lidando com a morte. Isso abala.
E o nosso sofrimento, ele só se amplia porque nós colocamos os nossos olhos aqui, nessas coisas da vida. E quando aprendemos a perceber que há eternidade, de que há Cristo, de que há uma esperança, irmãos, tudo muda. Tudo muda. A intensidade da nossa dor e do nosso sofrimento é porque os nossos olhos são postos aqui e no agora, e não nas coisas que precisam ser colocadas mesmo, ou na pessoa em quem devemos colocar, que é Cristo. E Paulo tem essa consciência. Ele não apenas ora, mas ele sabe pelo que orar. E pelo que ele ora? Primeiro, em favor do pleno conhecimento de Deus. Veja o que Paulo diz, verso 17: peço que o Deus e Pai, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, no pleno conhecimento dEle. Em sua súplica, ele roga pelo pleno conhecimento dEle. O ponto é que Éfeso era uma cidade pagã e cheia de paganismo. E a sabedoria naquela condição, naquela situação, ocupava um lugar muito importante, mas ela estava restrita ao acúmulo de conhecimento. O sábio era alguém que acumulava conhecimento. Nas Escrituras, a sabedoria não é apenas isso. A sabedoria é muito mais do que isso. É, na verdade, a capacidade de discernir, fundamentada na verdade de Deus e não na verdade dos homens. E o texto diz que, na sua súplica, Paulo rogava que lhes fosse dado o espírito de sabedoria. De sabedoria para esta vida, que não é acúmulo de conhecimento, que não se aprende nas universidades, que não se aprende nas escolas, que não se aprende numa sala de aula, que se aprende da relação com Deus em Cristo. É esta a sabedoria sobre a qual Paulo fala. E não apenas essa sabedoria, ele fala de revelação, o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação, meus irmãos, diz respeito às coisas antes ocultas, mas reveladas na pessoa de Jesus. Se você pegar o capítulo 3, verso 3 de Efésios, a gente lê, Efésios 3:3, isto é, um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras, como já lhes escrevi. Ou seja, no capítulo 3, verso 3, ele faz referência às poucas palavras que ele vai citar no capítulo 1 que nós estamos considerando, e que diz respeito a um mistério que esteve oculto, mas que foi revelado em Cristo. Há um mistério revelado em Cristo, um mistério oculto revelado em Cristo. Então note, Deus, com seu espírito de sabedoria e de revelação, abençoando a igreja, e essa é a súplica de Paulo, e é a necessidade que nós temos a necessidade do espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e de revelação, com que propósito? No pleno conhecimento dele. Um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E isso é bastante estranho. O que Paulo está dizendo aqui é muito estranho. Paulo escreveu no pleno conhecimento dele. A pergunta é: pleno conhecimento dele? Quem pode conhecer a Deus plenamente? Será que uma vida inteira devotada ao conhecimento de Deus é capaz de levar-nos a conhecê-lo plenamente? Não. Não. Uma vida inteira não é suficiente para conhecer a Deus plenamente. Bom, pastor, então, o que é isso? Talvez o problema esteja em imaginarmos que a palavra espírito se refira ao espírito humano, quando na verdade ele se refere ao Espírito de Deus. Esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É o Espírito que tem a sabedoria e a revelação e que, portanto, revela sabiamente ao povo de Deus.
O Espírito tem o pleno conhecimento. Nós temos o conhecimento suficiente para a nossa vida neste mundo e, obviamente, também para a nossa salvação. Somente o Espírito Santo é dotado de sabedoria e de revelação, pois somente Ele conhece plenamente Deus e dá a conhecer esse Deus a todos nós. Fato é, meus irmãos, que Deus deseja ser conhecido, mas nós não vamos conhecê-lo plenamente, mas o suficiente. E eu lhes garanto que há muito mais coisas a serem conhecidas acerca de Deus em relação àquilo que nós atualmente conhecemos. Talvez porque nós não busquemos conhecer a Deus como Deus deve ser conhecido. Deus desejou se dar a conhecer, e Ele se dá a conhecer. Isso é um fato que repousa sobre todos nós. Conhecer a Deus. Mas Paulo não ora apenas pelo pleno conhecimento de Deus, que é operado em nossas vidas pelo Espírito. Ele também ora em favor do conhecimento da vontade de Deus. E parece já não haver mais dúvidas para a gente de que Deus tem uma vontade, porque se você considerou o capítulo 1, versos de 3 a 14, Deus tem uma vontade. E Ele cumpre a sua vontade. Isso está provado. O ponto é que Paulo não estava falando daquelas questões com as quais nós temos que lidar nesta vida. Por exemplo, sobre qual a vontade de Deus em relação ao meu casamento. Será que eu caso com aquela pessoa? Será que eu não caso com aquela pessoa? Ele não está falando disso. Ele não está falando da pessoa com a qual você tem que se casar. Também ele não está se preocupando aqui com a profissão que você deve escolher, ou com o patrimônio que você deve ou não comprar. Não é essa a preocupação de Paulo. Lembra que Paulo não estava orando por questões ligadas à materialidade da vida? Ele está orando por coisas que realmente valem a pena e que estão acima de todas essas coisas, inclusive acima do casamento. Porque se nós não amarmos mais a Deus do que amamos o nosso cônjuge, nós estamos pecando. Então não é com quem vou me casar, qual a profissão que vou exercer, ou qual o patrimônio que eu vou comprar. Essas coisas Deus nos dá pela sua palavra a capacidade de discernir. Você só precisa discernir, porque Deus nos dá a capacidade de discernir e fazer escolhas. Deus faz isso. Paulo, na verdade, falava das coisas trazidas à luz pela iluminação dos olhos do nosso coração. Você observou esse detalhe? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Os olhos do coração iluminados. E meus irmãos, os olhos do coração iluminados veem coisas que os olhos não são capazes de ver. Deixe-me exemplificar. O que Bartimeu vê com os olhos do seu coração, enquanto Jesus está passando à beira da estrada. Ele não pode ver, ele é cego. O relato dos evangelhos diz que ele era cego, mas os olhos do coração dele viram que Jesus era o Messias, era filho de Davi. E ele começa então a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não vê com os olhos, mas ele vê com os olhos. Ele não vê com esses olhos, mas ele enxerga com esses olhos, porque a fé em Cristo produz visão do coração. E a gente enxerga coisas maravilhosas, coisas brilhantes, outrora escondidas, mas agora reveladas em Cristo.
Ele vê, o servo de Deus vê, os olhos do coração, de maneira a capacitar-nos a enxergar de uma maneira plena a capacidade de discernir as coisas de Deus. E lembrando que as coisas de Deus se discernem espiritualmente, elas não se discernem materialmente. Não é pela sua experiência, não é pelo seu tempo de estudo. É por vida com Deus. E por que Paulo pode falar dos olhos do coração? Porque ele é um homem que ora. Ele não apenas ora, mas ele também sabe pelo que orar. E ele está instruindo os irmãos a orarem e a saberem pelo que orar. E Paulo, considerando a iluminação dos olhos do coração, operada pelo próprio Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, apresenta 3 coisas relativas à vontade de Deus, as coisas sobre as quais nós devemos nos debruçar e que devemos conhecer. Primeiro, qual a esperança do seu chamado? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou. Há uma esperança do nosso chamado, e o chamado ali, meus irmãos, tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a nossa redenção, tem a ver com a nossa eleição, tem a ver com a predestinação para sermos filhos, porque esta é a linguagem que Paulo usa, e eu não vou pular essa linguagem. Porque Deus é muito mais sábio do que eu para colocar essa linguagem na Bíblia. Deus nos amou desde a eternidade. E você lembra, Ele nos fez seus filhos, herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Há uma esperança. E você vai lembrar, quando considerarmos o versículo 10 do capítulo 1. Há uma esperança. E é bem interessante que até agora a gente viu fé e amor, né? E agora aparece esperança, porque parece que a gente tem aqui 3 palavras que parece que em contexto sempre caminham juntas, né? Fé, esperança e amor. E ele fala agora de esperança. E esperança, meus irmãos, não é algo fantasioso. Esperança não é um tipo de sonho reconfortante, não. Mas a certeza de que Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, fará convergir todas as coisas nos céus e na terra em Cristo. Nós temos uma esperança. O Evangelho nos traz esperança, Cristo nos traz esperança. Por que nós podemos encontrar consolo em horas como essas? Porque nós temos esperança. A esperança da ressurreição, por exemplo. De que assim como Cristo ressurgiu dos mortos, nós também ressurgiremos um dia. Isso é fato, não é um sonho fantasioso. A esperança sobre a qual Paulo falou aponta para o tempo em que Deus reunirá todas as coisas debaixo do governo de Cristo. E esse tempo chegará. Ele reina, mas chegará um momento em que isso se tornará evidente a toda a humanidade. Porque você sabe, nem toda a humanidade compreende essa realidade hoje. Nós compreendemos, pelo Evangelho, que quem reina é Cristo. Ele está reinando. E Ele está ajustando as coisas. E Ele está usando tudo o que acontece. Tudo o que está acontecendo no mundo nesse exato momento, tudo, Ele usa para o desfecho glorioso do seu nome. E aí chegará o dia quando toda carne se dobrará diante dele. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse dia não chegou, mas vai chegar. Esperança. Nós temos esperança. Ora, meus irmãos, pelo que Paulo ora então? Paulo ora pela realidade da igreja, olhar para frente, olhar para o futuro, não ignorando obviamente o presente, mas olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para a esperança viva que há em Cristo. É uma igreja que vive sob a expectativa ou debaixo da expectativa da vinda de nosso Senhor. O problema é que nós vivemos uma geração cristã em que as pessoas não esperam a vinda do Senhor.
Talvez porque muitos sequer acreditem que Ele possa voltar. Vivem como se Cristo não fosse voltar. Mas para o crente, aquele que na verdade descobriu aquilo que estiver oculto, mas foi revelado em Cristo, ele anseia, ele espera, e ele vive vigilante, aguardando a chegada deste dia. Os olhos são postos lá. Não são esses olhos aqui, são esses olhos aqui. Coração iluminado para perceber que nosso Senhor voltará para buscar o seu povo. Mas Paulo também ora, meus irmãos, pela riqueza da glória da garantia nos santos. E essa declaração mostra, meus irmãos, a importância dos salvos para Deus. Deus ama o seu povo. E de acordo com o verso 14, que é um verso anterior à leitura desta manhã, Deus nos predestinou para sermos seus filhos por adoção, com direito à herança. E essa herança, irmãos, não é perecível, mas imperecível. Ela não é temporária, mas eterna. Ela não é de muitos tipos, mas de um só e de extraordinária abundância. E essa herança nos santos será plenamente obtida na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja como os temas estão entrelaçados. Nós aguardamos a vinda de nosso Senhor, quando essa herança se tornará evidente a todos nós, a partir de Cristo. Na pessoa de Cristo há uma herança, uma gloriosa herança, a riqueza da glória da sua garantia nos santos, o selo do Espírito que nos garante, que nos guarda, que nos mantém e que nos segura, independente das circunstâncias. Deus nos ama, irmãos. E sabe uma coisa boa, é que o amor de Deus não depende da gente sentir que Ele nos ama. Porque às vezes nós vamos viver circunstâncias na vida que parece que Ele não nos ama. Mas graças a Deus, porque o amor dEle não depende do sentimento que eu tenho em relação ao amor dEle. Deus ama. Deus simplesmente ama. E cuida do seu povo. Mas Paulo fala de uma outra coisa. Paulo fala sobre a necessidade de sabermos qual a extraordinária grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Irmãos, há um poder operante no povo de Deus. Não acreditem na ideia de que isso aqui é um mero ajuntamento, porque não é um mero ajuntamento. Há um poder operante no meio do povo de Deus. Deus está operando poderosamente no meio do povo de Deus. E às vezes nós queremos os sinais do poder, não é? É como os fariseus que pediam sinais, lembram? Os fariseus queriam justificar a autoridade de Jesus pedindo sinais. Às vezes nós somos como eles. E às vezes precisamos ser expostos a eles também, talvez para tomarmos uma lição. Foi o que Deus fez com Israel. Se sinais, se poderes, se milagres fossem uma coisa realmente que mudasse o coração do povo, que povo seria mais justo, correto, santo do que o povo de Israel? Você imagina passar 40 anos no deserto, vendo diariamente uma coluna de fogo, à noite uma coluna de nuvem durante o dia, codornizes caindo no arraial, maná caindo, brotando água da pedra, não é? 40 anos, gente, não foi um momento não, foram 40 anos vendo isso. E no entanto, a gente sabe qual foi o desfecho do povo. Isso prova para a gente que milagres, sinais não resolvem o nosso problema. Quem resolve o nosso problema é Cristo. A gente precisa de Cristo. E os sinais, fiquem com os da Bíblia, já são suficientes. Se Ele quiser fazer outro, que eu faça, porque Ele pode fazer. Mas a gente não precisa dos sinais. Se quiserem os sinais, leia a Bíblia, está lá. Ele curou cegos, leprosos, Ele comeu com pecadores, Ele ressuscitou mortos, Ele transformou água em vinho. Os sinais da Bíblia são suficientes para nós. Agora, se Ele quiser fazer sinais entre nós, que Ele o faça, mas a gente não dependa disso, porque nós precisamos de Cristo.
Sinais não resolvem o nosso problema, milagres não resolvem o nosso problema. Cristo resolve. Cristo resolve. E lembrando que não andamos por vistas, portanto a gente não precisa ver. Nós andamos por fé. É isso que diz Hebreus. Não andamos por vistas, pelo que vemos. Andamos por fé. Não andamos por vistas, andamos por fé. Entenda os olhos do coração? É isso que Paulo está falando. Há um poder operante no meio do povo de Deus, que muitas vezes será um poder não demonstrado no sentido físico, mas um poder que nos aproxima de Deus, um poder que nos leva a orar, um poder que nos leva a amar, um poder que nos leva a crer, um poder que nos leva a andar dignamente conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Esse poder está atuando no meio do povo de Deus. Os filhos de Deus estão debaixo desse poder. O espírito de sabedoria e de revelação está operando no coração dos salvos. E uma das finalidades de se conhecer a Deus e sua vontade é sermos capazes de contemplar a insuperável grandeza de Deus, o potencial do seu poder. Esse é o poder que atua em nosso favor, em nossa luta contra os poderes hostis da carne, do pecado, do mundo, do diabo, e que se levantam contra a igreja. Deus luta em favor da igreja, por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, e não prevalecem mesmo. Meus irmãos, não tem diabo que possa destruir a igreja de Jesus. Não tem. Ele vai destruir as vidas de pessoas enganadas. Mas da igreja? Dos salvos? Duvido. Duvido. Porque maior é quem está em nós do que quem está no mundo. E se a Bíblia diz que isso é assim, é assim. Duvido. Sucumbem aquelas pessoas enganadas, mas os salvos, jamais. Deus nos ama. Deus nos ama. Eu quero, já partindo para o final, propor 3 aplicações breves para as nossas considerações. A primeira delas, irmãos, é que não há vida cristã saudável para uma pessoa que não ora. Essa pessoa não deixará de ser salva. Mas não há vida cristã saudável para uma pessoa que não ora. Digo, que não ora devidamente. A vida de uma pessoa assim é semelhante à de alguém que está doente. Ela não está morta, mas alguém que está doente, mas pensa estar bem. Ela vive debaixo de uma ideia enganosa até que o diagnóstico revela a verdade. A notícia às vezes vem de maneira destruidora. Então, meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa que não ora, se você é uma pessoa que não busca a Deus, você está doente. E sinto muito em dizer, mas isso independe de você achar que está bem. Se você não ora, você não está bem. Se você não ora, você não tem saúde espiritual. Para uma vida cristã saudável, é preciso orar. Então, irmãos, ore. Ore. Quantas pessoas que têm tempo para tantas coisas? Quantos crentes que têm tempo para tanta coisa e se gabam das coisas que podem fazer, mas não oram, não buscam a Deus. E eu não estou falando daquela oração de 15 segundos antes do seu almoço ou da sua janta. Eu não estou falando daquela oração de alguém que pula da cama e diz algumas palavras em relação ao dia e pede a bênção do Senhor. Isso para mim é oração interesseira. Eu falo daquela oração em que você se coloca diante de Deus
e você expõe a sua mente e o seu coração para Deus, que você submete as coisas da sua vida à autoridade de Deus, que você se dedica a ouvir a voz de Deus para a sua vida. Ore. Ore. Busque a Deus. Analise as prioridades da sua vida. Talvez gastamos diariamente horas com tantas coisas, mas oferecemos as migalhas para Deus. Migalhas. Então ore. Em segundo lugar, meus irmãos, na vida cristã, nem todas as coisas são muito claras. Há algumas que não compete a nós qualificar ou quantificar. Mas há um erro grave no contexto da igreja de Jesus. Engana-se quem imagina que a fé não dá provas de sua existência em uma pessoa. Você já deve ter topado com algumas pessoas que dizem assim: mas eu tenho fé. E quem é você para dizer que eu não tenho fé? Você já viu gente assim? É simples. De fato, você não tem como julgar a fé de ninguém. Mas a gente precisa levar em consideração que existe fé verdadeira e fé falsa. E a fé verdadeira, ela produz fruto. Amor é o fruto da fé verdadeira. A fé não é mera subjetividade, nem algo abstrato. A fé revela-se pelo amor. Meus irmãos, jamais será suficiente nós dizermos eu creio, se não for possível constatar o amor que deriva dessa fé. Aliás, o próprio apóstolo Paulo disse que existe a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Por que Paulo disse isso? Fé é tão importante, por que o amor é maior do que a fé? A esperança é tão importante, por que o amor é maior do que a fé? Por uma razão, irmãos. Fé e esperança são elementos subjetivos na mente e no coração das pessoas. Mas o amor é o único elemento que revela essa fé e revela essa esperança. Então é um elemento concreto. Por isso que Paulo está dizendo que o amor é maior. Não porque em termos de qualidade ele seja maior, porque é o amor que vai demonstrar as realidades da fé e da esperança. É o amor que revela essas coisas. Não basta dizer eu creio. O próprio Jesus afirmou claramente: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar os mandamentos, isto é, observar os mandamentos, é a realidade do amor. Então nós verificamos o amor, nós enxergamos o amor na medida em que nós obedecemos à palavra de Deus. E a obediência à palavra de Deus, ela não é subjetiva, ela é objetiva. Ela não é abstrata, ela é concreta. Ela se revela no cotidiano. O amor se revela. E ele não é seletivo. Porque nós temos que amar os inimigos. Não é verdade? O que Jesus falou? Ele não disse que nós temos que amar os nossos inimigos? Aí alguém vai dizer: isso aí já está pedindo demais. Não, Jesus está exigindo isso, porque a não ser que você se negue, você não pode segui-lo. Você está usurpando um título que não te pertence, se você não está disposto a obedecer a Jesus. É usurpação, é pecado. É preciso amar. Então, irmãos, ame. Ame sem medo. Até porque o amor lança fora o medo. As pessoas dizem: eu tenho medo de amar. Joga o medo fora amando. É o amor que lança fora o medo. Mas eu posso me frustrar. Problema. Ame. 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 Ame sem reservas. Ame sem distinções seletivas. Simplesmente ame. Terceiro, irmãos,
As nossas mentes são rasas, mas o que Deus revelou acerca de si mesmo a nós é profundo. O exercício de uma vida inteira não será capaz de nos fazer conhecer plenamente a Deus, mas isso não significa que não possamos conhecer mais e mais a Deus. Isso não significa que não possamos conhecer mais e mais a vontade de Deus. Há, meus irmãos, uma esperança, há uma herança, há um poder. Tudo isso à disposição da igreja, que Deus concede para cuidar e prover para a igreja. Qual é o nosso dever? Conhecer a Deus e prosseguir no conhecimento de sua vontade. Esse precisa ser o exercício da nossa vida. Embora eu não fale muito de experiências particulares, mas algumas semanas atrás, eu estava no escritório estudando, né? E começou, por exemplo, a passar pela minha cabeça algumas questões da vida, do ministério, das igrejas pelas quais eu passei. E eu pensei comigo, eu não sei como proceder, mas eu sei que no tempo de vida que me resta, eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso me dedicar a conhecer mais a Deus. Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus, porque eu não sei o suficiente. Há tesouros profundos, muito além da nossa capacidade, e que Deus nos deu. E eu baixei minha cabeça e disse assim: Senhor, só me dê a chance de conhecer mais o Senhor. De conhecer mais o Senhor. Porque eu sei pouco. E olhando para as minhas décadas de vida, eu disse: quanto desperdício de tempo. Quanta coisa poderia ter sido feita. Quanta coisa poderia ter sido pensada. Quanto mais conhecimento eu poderia ter de Deus. E a gente precisa caminhar. Irmãos, a gente não sabe. A gente não sabe o suficiente. E é exatamente porque a gente não sabe o suficiente que a gente dá cabeçada. Porque aqui, revelado para nós, estão tesouros escondidos. Mas que também não valorizamos. Somos uma igreja doente. E não penso apenas na Redentor. Eu penso na igreja de Cristo. Porque não valorizamos as coisas que Deus valoriza. Queremos a saúde do corpo, mas não pensamos na saúde da alma. Queremos a beleza do corpo, mas não nos preocupamos com a beleza da alma. Lemos livros brilhantes sobre quase tudo, mas não lemos o livro que satisfaz a nossa alma. Nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos ser crentes. Nós precisamos orar. Nós precisamos ler a palavra do Senhor. E essa é uma luta nossa, não de alguns, de todos nós. Conhecer os mistérios de Cristo revelados em sua palavra. Grande parte dos problemas da nossa vida
diz respeito a isso, irmãos. Se nós aprendêssemos a valorizar as coisas que realmente valem a pena, talvez não estivéssemos enfrentando as lutas que enfrentamos hoje. Porque nós priorizamos o que deveria estar em segundo lugar e colocamos em segundo lugar o que deveria estar em primeiro lugar. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. E que a gente mude. Orando, amando e conhecendo ainda mais o Senhor. Para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar? Cantar faz bem. Cantar alivia a alma. E é o que vamos fazer isso agora. Vamos cantar ao Senhor.